Como se sabe, a região sul do Brasil recebeu levas e levas de imigrantes de várias partes do mundo, mas principalmente da Europa, entre o século XIX, metade do XIX e o começo do século XX. Uma dessas colônias, dessas migrações, foi fundada aqui perto de Criciúma por italianos, chamada Nova Veneza. Nova Veneza foi uma terra comprada por empresários italianos, daquelas terras que foram griladas no sul do Brasil depois da Lei de Terras de 1850 e repartidas para vender a colonos, pessoas que saíam da Itália, agricultores, né, sem terra lá. E essa colonização começou em 1891, portanto há 130 anos. Logo no primeiro ano, cerca de 1000 famílias chegaram à região e então descobriram já aqui que a terra que elas compraram não era uma terra de ninguém, que era uma terra já habitada, no caso há centenas, talvez milhares de anos, pelos Laclanon, ou também conhecidos como Xoclen, um povo indígena de língua G, que ainda ocupava outras áreas do hoje estado de Santa Catarina, Paraná e etc. Bem, os Laclanon reagiram à ocupação do seu território, à derrubada de suas matas, à invasão em áreas de sua sobrevivência e de suas áreas sagradas, enfim, e foram então perseguidos, especialmente a mando da própria direção da colônia, os próprios administradores da colônia. Isso vem ao ponto agora porque em dezembro passado a cidade de Nova Veneza inaugurou uma praça com um nome homenageando um dos seus primeiros habitantes, Natale Coral. Natale Coral era um agrimensor, mediu terras na região ali, mediu terras dessa colônia, fez família, criou 12 filhos e faleceu em 1911. Porém, ele era um dos principais chamados pela direção da colônia para espantar, digamos assim, os indígenas quando apareciam nas proximidades. Esse espantar é um eufemismo porque, na verdade, se provocava verdadeiras razias nas aldeias onde essas comunidades haviam para efetivamente eliminar as comunidades indígenas próximas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está na história de Santa Catarina, registrada por antropólogos, historiadores, inclusive com base na memória oral de velhos moradores dessa mesma colônia, italianos da mesma colônia, inclusive com requinte de informação como o fato de que Natale Coral, em alguma oportunidade ou algumas oportunidades, trazia as orelhas dos assassinados para receber o seu pagamento. Em todas essas entradas, em todas essas ações, acabavam trazendo também algumas crianças indígenas que eram distribuídas por ali, chamadas pelos então colonos e chamada pela imprensa local de bugrinhas e bugrinhos. Isso está sempre aparecendo nas notícias da época. Para não dizer que estamos criando essa informação ou a partir de fontes que vêm de fora, eu vou citar um historiador local, o professor Zumar Bortolotto, que é autor de uma importante história da região, junto com, acho que um irmão dele, publicada nos 100 anos da colonização, em 1991. O trabalho que eu vou citar foi o trabalho final dele de curso de jornalismo na Federal de Santa Catarina, em 1990, um ano antes daquele livro importante que ele escreveu. Nesse trabalho de curso, ele analisou o que a imprensa dizia sobre os conflitos naquela região e relatando esses fatos que a imprensa trazia de expulsão dos indígenas da região a partir de medidas de susto que se daria neles e sempre dizendo à imprensa que não se registravam atos de violência ou selvageria. Em uma dessas ocasiões em que se dá um ataque desses, e em 1907 já, isso vem desde o começo da colonização, ainda em 1907, 4 crianças são aprisionadas e ao comentar a notícia, Zumar Bortolotto diz:
O que chama atenção na notícia é a ênfase que o jornal dá ao fato de que, felizmente, não houve atos de selvageria. E ele se pergunta, fica no ar uma dúvida, se não houveram atos de selvageria, por que os índios fugiram em tal desespero a ponto de abandonarem 6 das suas crianças? Em 1907, ele continua, os jornais não tinham coragem de assumir publicamente o que já era do conhecimento de todos, ou seja, que os índios estavam sendo dizimados impiedosamente como se fossem bichos. Esse é um testemunho de um imparcial, digamos assim, né? De alguém que é da região, ouviu a história da região, conhece a história da região, nasceu lá e viveu lá. O professor Valdir Rampinelli, também natural de Nova Veneza, é professor de História no Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele recentemente tornou público uma mensagem, uma gravação em vídeo, em que ele diz que Nova Veneza, comentando esse episódio da inauguração da praça que homenageia Natália Corallo, e ele diz que sua cidade está na contramão da história, pelo absurdo de, a essa altura da vida, do desenvolvimento humano e do Brasil, se fazerem homenagens desse tipo, que não é uma homenagem a uma simples pessoa, é uma homenagem aos atos que ela representa, obviamente, ao mesmo tempo, né? Então eu me solidarizo com a comunidade Laclanon-Choclen, que tem protestado, que escreveu uma carta para o povo de Nova Veneza pedindo para reconsiderarem isso, pedindo para se darem conta desse absurdo, e me solidarizo com as pessoas de Nova Veneza que não tem nada a ver com isso, que não corroboram, que não assinam embaixo, que não concordam com esse tipo de atitude, né? Podemos pensar e reinterpretar os fatos históricos, como eles estavam, por que essas coisas aconteceram, por que essas mentalidades foram possíveis naquele período, há 130 anos atrás. Mas não podemos ignorar que são fatos de desumanidade e não podemos, muito menos ainda, enaltecê-los homenageando quem os fez.